Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus. Coisa boa, presente de Deus está com você sempre aqui na TV Novo Tempo, em especial no programa A Voz da Profecia, todas as semanas. Esse realmente é um privilégio que o Senhor me concede e eu só tenho razões para glorificar, para exaltar e bendizer o nome do meu Senhor. Muito obrigado, amigo, amiga, pelo carinho de sua audiência. Muito obrigado por você estar conosco aqui no Canal da Esperança e agora no programa A Voz da Profecia. Deus tem uma mensagem especial para você, eu estou certo disso, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor está sempre pronto a abençoar a vida daqueles cujo coração se abre para Ele. E eu louvo a Deus por você estar aí com seu coração aberto para o Senhor. Isso é sinal de que o Espírito Santo tem trabalhado em sua vida e você tem sido sensível à iniciativa de Deus. Você tem sido sensível ao chamado do Senhor. E o meu desejo é que cada dia mais o bom Deus se revele a você, para que você possa conhecê-lo, para que você possa amá-lo cada dia mais. E assim ter uma vida cheia de propósito, de significado e de esperança no Senhor. E eu tenho algo especial para você, que eu não posso deixar de lhe apresentar, essa fabulosa edição da revista Esperança, Eventos Finais. Você sabe que existem fases da vida em que a gente sente como se a glória tivesse ido embora, não é? Como se Deus estivesse distante. Mas, especialmente os livros de Daniel e Apocalipse na Santa Bíblia, mostram que mesmo quando a aparência é de abandono, o Senhor continua guiando cada detalhe da história. A glória de Deus nunca deixou de brilhar, ela apenas aguarda o momento certo para se revelar plenamente. É isso que a revista Esperança Eventos Finais apresenta, uma visão clara dos acontecimentos finais, dos reinos que passam, do mal que perde força e da vitória definitiva de Deus. Esse aqui é um estudo que reacende a esperança e restaura o ânimo. E você pode receber em sua casa sem pagar nada por isso. Quer sentir essa esperança de perto? Pegue agora então o seu celular e mande um WhatsApp para 12982444449. Manda uma mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Esperança, Eventos Finais. E esse material vai chegar gratuitamente para você.
Outra opção para você receber a revista Esperança é ligar para esse número que você vê aí na sua tela. 0, código da sua operadora, 12 21 27 31 21. Nossa equipe vai conversar com você, vai anotar os seus dados, seu endereço direitinho, para que o material, para que essa revista possa chegar gratuitamente às suas mãos. A glória de Deus está voltando e esta revista ajuda você a entender como que a glória de Deus está vindo, está voltando para a sua vida. Esse material precioso é para você, por isso peça que a gente lhe manda com muito carinho. E o Quarteto Arautos do Rei tem música, eles sempre cantam, eles sempre nos alegram aqui com mensagens inspiradoras e hoje não vai ser diferente. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a
Veja, antes de você se converter, antes de você nascer de novo, usando uma expressão bíblica, antes de você se entregar a Jesus e declarar-se discípulo de Cristo, o Espírito Santo atuava em você de fora para dentro. O Espírito Santo estava lhe convidando, lhe chamando. A gente pode usar assim numa linguagem figurada, estava batendo a porta do seu coração. Depois que você abriu a porta e permitiu que o Espírito Santo entrasse, então agora o Espírito de Deus está trabalhando de dentro para fora. O Espírito Santo agora habita em você e está usando você para que outros possam conhecer Jesus e amá-lo também. Que privilégio tremendo saber que nós podemos ser usados por Deus para que pecadores sejam atraídos para Ele. Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga, nesse propósito lindo de viver para a glória de Deus. E um grande abraço eu mando agora, envio agora para todos que estão nos acompanhando em todas as partes do Brasil, desde o extremo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, nossos queridos amigos gaúchos, até o extremo norte, pessoal que está lá no Amapá, né? Um abraço para você que é amapaense, um abraço para os que estão no leste do Brasil, lá em Pernambuco, Paraíba, ou então no extremo oeste, lá na região do Acre. Onde quer que você esteja nessa hora, em todo o Brasil, nas nossas 5 diferentes regiões brasileiras, Deus lhe abençoe, você que está numa grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, ou você que está numa cidadezinha pequena do interior, seja qual for a sua cidade ou mesmo em região rural, em área rural, Deus lhe abençoe, nós estamos juntos nesse propósito aqui, de refletirmos na palavra de Deus e glorificarmos o nome do Senhor. E agora nós vamos para o intervalo, mas o intervalo aqui da Novo Tempo, você sabe, é curto, sempre tem algumas mensagens para você, e eu volto na sequência para nós refletirmos no tema bíblico de hoje, que é um tema extremamente importante. Fica aí, já volto. Venha a mim. Amor, te amei, venha a mim. Com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei. Sofri a cruz por ti, volta já. Olha aí, já voltamos do intervalo, esse é o seu programa A Voz da Profecia, aqui na TV Novo Tempo. E nesse momento do programa, a gente ora pedindo a bênção de Deus e em seguida nós estudamos a Santa Bíblia. Mas antes disso, eu quero lhe fazer um convite muito especial. Todos nós aqui da TV Novo Tempo fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o convite é esse, para que você nos dê o privilégio de participar algum dia em nossa igreja, num culto, né, de adoração a Deus em nossa igreja. Eu sei que muitos dos nossos telespectadores têm ido à igreja, têm participado de cultos conosco, mas se você ainda não foi, eu lhe convido com toda sinceridade e de coração. Os cultos na Igreja Adventista geralmente acontecem aos sábados, a partir de 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. E se você não sabe onde tem uma Igreja Adventista, é só entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br. Aí você vai encontrar, vai descobrir a Igreja Adventista mais próxima de sua casa e eu lhe peço, vá lá, participe, envolva-se. Como é bom quando nós nos reunimos com pessoas que estão com o mesmo propósito nosso, que é adorar a Deus, louvar o Senhor. Na igreja a gente canta, a gente ora, a gente ouve lindas canções e, acima de tudo, o centro do culto, o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Você é convidado, tá bom? Você é convidada. Vá à igreja juntamente com sua família e nós vamos receber você e os seus com muito carinho. Vamos orar agora? Pai querido, por tua bondade, Senhor, eu te peço, usa-me.
para que Tua palavra possa chegar aos corações sinceros e ser bênção, Senhor, na vida de todos nós. Peço-te no nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu quero convidar você então para nós pensarmos juntos hoje num texto fabuloso que está no primeiro livro do profeta Samuel. Nós pensaremos um pouco no conteúdo dos 4 primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel. Esse livro começa apresentando o drama de uma mulher piedosa que sonhava em ter um filho, mas era estéril. Então, Ana ora com fervor, ela chora, clama, implora, e ela promete a Deus que se o Senhor lhe desse um filho, ela o consagraria ao serviço do Senhor. A bênção é recebida. Ana engravidou e deu à luz um garoto a quem deu o nome de Samuel, que se tornaria um grande líder do seu povo, ministrando a Israel como sacerdote, juiz e profeta. E cumprindo sua promessa, a Bíblia diz que Ana levou o seu filho, ainda juvenil, para viver e servir no templo, com o sacerdote Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, também sacerdotes. O primeiro capítulo do livro se encerra com palavras ditas por Ana ao sacerdote Eli, ao entregar seu filho para servir no santuário. E eu leio o texto com você agora. Aqui no primeiro livro do profeta Samuel, exatamente capítulo 1, versos 27 e 28. Na minha Bíblia está escrito assim: Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Como eu disse, aqui Ana está entregando o seu filhinho, ainda juvenil, ao sacerdote Eli, para que ele pudesse servir no santuário. Ela diz: eu entrego esse meu filho, eu dedico, eu devolvo ao Senhor, numa outra versão. Ou acredite, aquilo que é devolvido ao Senhor certamente retorna em forma de bênçãos maiores. Ana devolveu um filho e depois foi abençoada com outros 5. Interessante, Samuel, quando a gente lê aqui o contexto, a gente vê claramente que Samuel é um jovenzinho sincero, fiel e temente a Deus. Ele reflete exatamente a educação recebida da sua piedosa mãe. O sacerdote Eli, por outro lado, ele é um pai falho e negligente na relação com seus filhos. Os filhos de Eli são rebeldes, são corruptos, apesar de sacerdotes. A Bíblia diz que o pai ouvia a má fama dos filhos, mas demorava-se em corrigi-los. E quando resolveu corrigir, não os repreendeu de acordo com a necessidade. Vamos ao texto? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, agora no verso 12. Está escrito assim: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Repetindo, os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. É forte isso, não é? Você dirá: mas pastor, você não disse que eles eram sacerdotes? Sim, a Bíblia diz que eles eram sacerdotes, mas mesmo assim está escrito que eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Na outra versão diz assim que eles eram filhos de Belial. Essa expressão filhos de Belial literalmente significa filhos sem valor. Uma expressão hebraica que descreve pessoas desprezíveis que praticavam abertamente o mal. Por isso que na minha versão aqui já diz homens malignos. E agora no verso 17, 1 Samuel 2, verso 17, está escrito: era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor.
A lei descrevia com precisão as porções dos sacrifícios que pertenciam aos sacerdotes, mas os dois irmãos, eles tomavam para si toda a carne que queriam e ainda partes da gordura que pertencia ao Senhor. Eles desprezavam, conforme diz o texto bíblico, a oferta do Senhor. Tudo devia ser feito de forma organizada e solene. Os sacrifícios apontavam para a vinda do Messias, o Salvador prometido. O objetivo era conservar no coração do povo a fé no Redentor que viria. E no verso 22 diz que eles também não tinham nenhuma consideração para com as mulheres que serviam no templo como voluntárias. Em vez de instruí-las e motivá-las espiritualmente, Ofni e Finéias as seduziam, usando o sagrado ofício como meio de satisfação egoísta e pecaminosa. Esses eram os filhos de Eli. E quem era Eli? Eli, o sacerdote, a autoridade religiosa e judiciária mais elevada da nação nos seus dias. Ele era tanto sacerdote como juiz, visto como um exemplo, e ele exercia grande influência. Embora designado para governar o país, a gente vê claramente que Eli não governava a sua própria casa. Ele era um pai transigente, permissivo, condescendente com os erros dos filhos, omisso, covarde. Eli amava a paz e a comodidade. Ele não exercia sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões dos seus filhos. Lamentavelmente, Eli considerou a educação dos filhos como de pouca importância. Mas veja que ele não era ignorante quanto a esse assunto. Ele foi advertido de que deveria restringir e governar os filhos que Deus lhe dera. Mas ele recuou desse dever, porque ele teria que contrariar a vontade dos filhos. Eli tornou-se sujeito aos filhos que desprezavam seus conselhos e permitiu que estes o governassem. É triste quando pais perdem a autoridade sobre a própria família. Quando, em vez de pai, o líder da família se torna um pateta. Quando a mãe, em vez de ser mãe, fica como uma marionete na mão dos seus filhos. Oh, triste isso. Mas, lamentavelmente, essa tem sido a realidade de muitas famílias hoje. E essa era a realidade de Eli. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos 22 a 25. Eu preciso ler esse texto com você. Eu disse primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Vou ler agora dos versos 22 a 25. Ouça o que está escrito. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo o povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Apesar de totalmente desqualificados para o serviço, Ofni e Finéias foram postos como sacerdotes no santuário para ministrarem perante Deus. Se Eli houvesse tratado com justiça, seus ímpios filhos não teriam sido, ou melhor, seus filhos teriam sido rejeitados do ofício sacerdotal. Mas Eli não quis levar os filhos à vergonha e à condenação pública. Desde a infância, esses moços acostumaram-se com o santuário e com seus serviços. E com o passar do tempo, em vez de amadurecerem
e se tornarem mais reverentes, eles perderam toda a intuição da santidade e do significado do serviço que faziam. O pai não lhes corrigia a falta de respeito para com a sua autoridade e a irreverência para com os serviços solenes do santuário. E quando esses moços cresceram, estavam dominados por ceticismo, por rebelião, incredulidade, corrupção, perversão. Eles não reverenciavam a Deus, não apreciavam a santidade da lei de Deus. Aqueles jovens sacerdotes viam o sagrado serviço do santuário como coisa comum. Eles viviam perto do altar, mas estavam longe de Deus. Aproveito e digo algo que considero de extrema importância. E eu me refiro agora especialmente àqueles que trabalham no santuário. Eu quero dizer, você que tem o privilégio de trabalhar de uma forma efetiva e direta na obra de Deus, você que trabalha para a igreja de Deus, que é o meu caso, e certamente estou falando agora para líderes religiosos que também trabalham para a igreja, que são até remunerados pela igreja. De alguma maneira você está envolvido aí nas suas atividades profissionais e estão relacionadas à igreja e você até tem alguma remuneração por isso. Ou mesmo quem trabalha como voluntário não é remunerado, mas também está trabalhando no santuário, está servindo na obra de Deus de uma forma direta e efetiva. Isso é um tremendo privilégio, mas ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade. E eu acrescento uma terceira palavra. Além de privilégio e responsabilidade, trabalhar no santuário, entre aspas, é também um grande perigo. E você me dirá, mas pastor, por que um perigo? O perigo é de nós começarmos a considerar as coisas sagradas como sendo comuns. Eu até tenho uma história que em algum momento eu já usei para ilustrar essa preocupação, essa realidade. O meu primeiro emprego, ainda garoto, com uns 13, 14 anos, foi numa sorveteria. E eu me lembro que quando comecei a trabalhar naquela sorveteria, logo no primeiro dia eu perguntei ao meu patrão se eu podia tomar sorvete de graça. Oh, claro, não é? Eu perguntei para ele se ele iria cobrar se eu tomasse algum sorvete ali. E ele me disse assim, lembro-me como hoje, ele disse, Gilson, de jeito nenhum, pode tomar sorvete à vontade, você está trabalhando aqui, não vou cobrar de você de forma alguma. E eu pensei, uau, esse lugar é o paraíso. E aí, eu só não tive coragem de tomar o sorvete no primeiro dia na presença dele, mas assim que o patrão saiu, eu mergulhei de cabeça. Foram vários sorvetes naquela tarde, naquele primeiro dia. E aí, assim foi na primeira semana, na segunda semana também. Eu tomava muitos sorvetes, eu experimentava todos os sabores e eu estava encantado realmente de tanto sorvete à minha disposição e tudo de graça. Mas confesso para você que depois de umas 3, 4 semanas, eu já não estava mais tomando sorvete todos os dias. E depois de um mês trabalhando ali, eu já não queria mais saber de sorvete. Porque aquilo que para mim era tão especial no início, de tanto lidar com sorvete, tornou-se comum para mim, e não só comum, tornou-se desinteressante. Você compreende a aplicação, não é? Aqueles que trabalham no santuário, na casa de Deus, na obra de Deus de uma maneira efetiva, como, por exemplo, todos que trabalham aqui comigo na rede Novo Tempo de Comunicação. Isso para nós é um privilégio porque estamos fazendo a obra de Deus. É uma responsabilidade imensa porque as pessoas olham para nós e esperam ver coerência entre o que nós falamos e o que nós fazemos. As pessoas esperam ver a nossa vida refletir o que a gente prega. Mas também é um tremendo perigo trabalhar aqui ou em qualquer outro setor da obra de Deus, em qualquer lugar, porque há um risco de tanto lidarmos com as coisas espirituais que são solenes e sagradas, há um risco delas se tornarem para nós comuns e até desinteressantes. O que era especial para mim no início, quando trabalhei naquela sorveteria, com o tempo tornou-se comum e desinteressante. E eu peço a Deus que tenha misericórdia para que não aconteça o mesmo comigo.
aqui na Novo Tempo, no ministério, no santo ministério, em relação à pregação do Evangelho e esse trabalho espetacular que Deus me concede a honra imerecida de realizar. Eu acho interessante que, voltando aqui agora ao texto de 1 Samuel, capítulo 2, o verso 25 termina dizendo assim, mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Literalmente, a frase seria traduzida assim: agradava ao Senhor levá-los a morrer. Por que agradava ao Senhor levá-los a morrer? Referindo-se aos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Veja, eles abandonaram conscientemente e deliberadamente o conselho do céu. Eles rejeitaram o cuidado protetor de Deus. Eles escolheram seu próprio caminho egoísta. Assim eles selaram a sua condenação. Deus os deixou entregues a si mesmos para que colhessem o que semearam. Enquanto isso, o Senhor preparava o jovem Samuel para continuar a obra divina. Nesses capítulos iniciais do livro, primeiro livro de Samuel, nós notamos um intencional contraste sendo apresentado entre os filhos de Eli, que eram sacerdotes irreverentes, desrespeitosos, corruptos, tendo má fama diante do povo, e Samuel, o jovenzinho, que num ambiente pecaminoso servia com fidelidade ao Senhor. Veja bem aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 26, está escrito assim: e o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Isso confirma o fato de que todos os seres humanos somos agentes morais livres. Como diz o apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, se nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, nós seremos exaltados no tempo devido. Porém, se nós optarmos por seguir ou por seguirmos nosso próprio caminho, nós colheremos os frutos dessa infeliz escolha. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, está escrito assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A pergunta é: o que você tem semeado? Como você tem vivido? Como você e eu, nós todos, temos reagido aos conselhos divinos? Lamentavelmente, Eli e seus filhos não viveram segundo o propósito de Deus. Quando o juiz de Israel, Eli, negligenciou a sua obra, Deus tomou a questão em suas mãos. Aqui no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, versos 27 até 36, é relatado que um homem de Deus veio a Eli, um profeta anônimo, enviado pelo Senhor, com uma mensagem de repreensão e juízo. Esse profeta anônimo diz que a função de Eli como sumo sacerdote era um privilégio, uma dádiva concedida pelo Senhor, mas o profeta acusa o pai por colocar os filhos à frente de Deus e participar dos seus pecados, porque assim mesmo tolerar o erro e não tratá-lo com severidade é o mesmo que tomar parte na transgressão. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 22, Paulo diz: não seja cúmplice dos pecados dos outros. Se Eli estivesse preocupado com a glória de Deus, ele teria censurado seus filhos, chamado ao arrependimento e, caso se recusassem a mudar seus caminhos, deveria colocar outros sacerdotes em lugar deles. Então, o profeta anônimo diz que aqueles que receberam honra não podiam esperar que, vivendo como bem entendessem, continuariam sendo honrados. 1 Samuel 2, verso 30, o Senhor diz: honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam.
E qual foi a sentença? O sacerdócio não continuaria mais na linhagem de Eli. Seus descendentes se enfraqueceriam e se extinguiriam. E o pior, logo seus filhos mimados morreriam. Alguns anos depois, nós não sabemos exatamente quanto tempo, uma segunda mensagem divina é direcionada a Eli e a sua casa, agora por meio do jovem Samuel. Não é impressionante pensar que Deus deixou de revelar-se ao sumo sacerdote de Israel, um senhor de cabelos brancos, para comunicar-se com o jovenzinho? Isso em si já era uma repreensão amarga ao sacerdote, amarga, porém merecida. O conteúdo do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel é conhecido. É possível que você também conheça. Uma mensagem de juízo é anunciada por Deus a Eli e a sua casa através do jovenzinho Samuel. Primeiramente, a Bíblia diz que Samuel estava dormindo quando Deus chamou Samuel, Samuel, e ele, imaginando ser um chamado de Eli, o sacerdote, foi até o quarto do Eli e disse: o Senhor me chamou? E Eli disse: não. E 3 vezes Deus chamou Samuel, e Samuel, imaginando que era um chamado de Eli, foi se apresentar ao sacerdote. E depois de 3 vezes o sacerdote Eli disse assim para Samuel: se você ouvir de novo uma voz chamando o seu nome, diga assim: Senhor, aqui está o teu servo, fala que o teu servo ouve. Porque é provável que Deus esteja chamando você. E de fato, quando pela 4ª vez Samuel ouviu o seu nome sendo chamado, ele disse: Senhor, fala, Senhor, o teu servo ouve. E aí Deus entregou uma mensagem para que Samuel apresentasse a Eli. E eu quero ler aqui, primeiro livro de Samuel, agora no capítulo 3 e no verso 13. Está escrito assim: Deus dizendo para Samuel a respeito de Eli: porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu. Essa aqui é parte da mensagem. Interessante que no dia seguinte, Eli, sabendo que Deus havia se revelado a Samuel, ele pede com insistência que Samuel lhe conte a mensagem que recebeu de Deus. E o garoto, mesmo com certo receio, ele conta tudo. E o capítulo 3 termina enfatizando que Samuel crescia sendo honrado por Deus e reconhecido pelo povo como profeta do Senhor. Assim nós chegamos ao trágico capítulo 4 e o último do nosso estudo de hoje. De uma forma bem resumida, está escrito que numa guerra contra os filisteus, seus tradicionais inimigos, o exército de Israel foi vencido, Ofni e Finéias foram assassinados e a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, foi tomada pelos inimigos. Quando essas terríveis informações chegaram ao sacerdote Eli, ele que era idoso, tinha 98 anos, estava cego e obeso, e ansiosamente aguardava notícias junto ao portão da cidade. Quando essas terríveis notícias chegaram para Eli, ele não resistiu, ele caiu e morreu ali mesmo. Cumpriu-se a palavra de Deus anunciada pelo profeta anônimo e pelo jovem Samuel. Deus foi paciente e misericordioso para com Eli e a sua casa, mas a hora do juízo chegou e os seus pecados os encontraram. A partir desse momento, surpreendentemente, aparece um novo personagem nessa narrativa. E eu leio para você agora aqui, no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, versos 19 a 22. Ouça bem: a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram.
Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Interessante. Veja que essa mulher, apesar de casada com um sacerdote ímpio e egoísta, ela não participava de sua natureza e dos seus pecados. É claro que ela sentiu pela morte do esposo, pela morte do cunhado, do sogro, mas o seu sentimento era ainda maior, ou foi ainda maior, pela perda da arca, que era um símbolo da presença de Deus. Icabô, essa expressão vem de duas palavras hebraicas que significam literalmente não glorioso ou inglório, definida pela esposa de Finéias como foi-se a glória de Israel. Isto revela sua piedosa consagração a Deus e às coisas santas. Veja, essa mulher vivia em tempos de corrupção e apostasia. Era casada com um homem profano, mas manteve-se fiel a Deus. Ela possuía percepção espiritual, sabia que a presença de Deus é a maior glória, a maior bênção e vitória. Porém, a ausência de Deus é a maior calamidade, é a maior perda, a maior derrota. Eu costumo dizer, quem tem Jesus tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Jesus não tem nada, mesmo tendo tudo. Meu tempo já está acabando, mas algumas aplicações espirituais que eu penso que sejam pertinentes para esse momento. Primeiro, como está a sua família? Você, pai, você, mãe, vocês têm exercido a função da paternidade, da maternidade com sabedoria. E você que é filho, filha, vocês são filhos respeitosos e obedientes. Conselho bíblico, Provérbios 29, 15 e 17, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Corrija o seu filho e você terá descanso, ele será um prazer para a sua alma. Ou acredite, meu amigo, minha amiga, você que é pai, você que é mãe, amor e disciplina não são incompatíveis. É verdade que nem todo que disciplina ama, mas todo que ama disciplina quando necessário. Outro ponto, você que serve no santuário, você que trabalha de forma efetiva na obra de Deus, você tem consciência da santidade do seu trabalho? Desempenha sua função com fidelidade e pureza de propósitos ou de forma negligente e egoísta? Um conselho de Paulo para a gente, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Outra lição espiritual, lembre-se que a exemplo de Samuel e a esposa de Finéias, é possível sim ser puro no meio da impureza, é possível ser santo e fiel, mesmo em tempos de corrupção e de apostasia. Outro aspecto, não se engane, o juízo vem, porque há um justo juiz que tudo vê, e na hora certa ele fará justiça. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, Paulo diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não se engane, o juízo vem, porque existe um justo juiz que vê todas as coisas e na hora certa ele fará justiça. Mas para concluir, acredite, há mais graça no coração de Deus do que pecado em sua vida. Oh, louvado seja o Senhor! O perdão de Deus está disponível a todos quantos queiram. Por isso o chamado de Deus é esse: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem o Senhor enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone os seus maus caminhos, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, que é um texto do Novo Testamento,
Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu glorifico a Deus porque sei que ainda há oportunidade para todos quantos queiram se voltarem para Deus, receberem perdão e poder para terem uma nova vida. Nós não precisamos viver no pecado, nós não precisamos ser dominados pelo mal. Nós não precisamos viver a triste experiência de Eli e seus filhos que lamentavelmente condescenderam com o mal e tiveram um final tão triste, tão lamentável. Que Deus lhe abençoe, que você e eu, nós todos, possamos orar como Davi. Salmo 51, cria em mim, ó Deus, diz Davi, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto ou um espírito inabalável. Não me lances, Senhor, fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus transforme sua vida, para que você e eu possamos viver segundo os propósitos de Deus. Porque quem vive na direção de Deus, ainda que passe por dificuldades e problemas, mas vive com paz, com alegria e com esperança, porque você sabe de onde veio, onde está e para onde vai. O quarteto vai cantar agora. A vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar que hoje vem a mim. Lutar até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim, mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar que hoje vem a mim, venha a mim.
viajar para o lar. E hoje vem a Apesar das lutas da vida, são felizes todos aqueles que amam a Deus e amam os seus semelhantes. E é por nos amar que o Senhor muitas vezes nos repreende. Eu mencionei isso há pouco, não foi? Veja, amor e disciplina e repreensão não são incompatíveis. Eu disse que nem todo que repreende, que disciplina, ama. Mas todo que verdadeiramente ama, disciplina se necessário for, pensando aqui sobretudo na relação de pais e filhos. Mas isso também em relação a Deus e nós. Está escrito que Deus nos disciplina muitas vezes, nos repreende porque Ele nos ama. Eu quero ler esse versinho antes da gente orar. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Deus diz de maneira clara, direta, explícita: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Deus disse: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E qual é o chamado de Deus? Ei, arrependa-se. Mude sua trajetória se você está andando por caminhos errados, perigosos. Essa é a palavra de Deus para você, meu amigo, minha amiga, nessa hora. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Se você, de alguma maneira, em algum momento, se sentiu repreendido por essa mensagem de Deus hoje, creia, Ele repreende você porque Ele ama você. Ele repreende você porque Ele quer salvar você. Ele repreende você porque você é um filhinho, você é uma filhinha, você é uma pessoa preciosa aos olhos do Senhor. E Ele quer muito que você ande por um caminho seguro e não pelos caminhos perigosos do mundo. Ele quer que você se volte para Ele, para que você possa receber o seu perdão, seu carinho, para que você seja acolhido, seja acolhida por Ele, e mais do que isso, para que você receba o poder dEle, a fim de ter uma vida nova, uma vida livre do pecado, uma vida de santidade, porque as pessoas verdadeiramente felizes nesse mundo são aquelas que vivem em santidade, são aquelas que vivem conectadas ao Senhor que é santo. Deus abençoe sua vida, lembre-se disso. Se Ele repreende você, Ele faz isso porque Ele ama, porque Ele quer lhe salvar, porque você é precioso, é preciosa aos olhos do Pai. Vamos orar juntos? Senhor Deus, te agradeço pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra e te peço agora, abençoa, Senhor, todos que estão em oração comigo. Obrigado, Senhor, por nos repreender muitas vezes, inclusive por meio dessas histórias bíblicas, mas nós te louvamos por saber que tudo isso é feito por amor, para o nosso bem. Corrige-nos, Senhor, repreende-nos, disciplina-nos, Senhor, para que nós andemos com fidelidade nos Teus caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A gente se vê. Tchau, tchau.